Cara, eu peço um som de Deus para poder falar, porque, é surreal, assim, o que Deus fez, o que Deus tem feito, e eu tenho certeza que Deus vai continuar fazendo na minha vida, né. Eh, assim, eu parto de um princípio de que em certo momento da minha vida, eu percebi não só o que Deus pode fazer, mas o que Deus já fez, sabe. Assim, tem muitos momentos que a gente percebe Qual? quando a gente olha para trás e vê, vários caminhos que a gente trilhou, que são erros nossos, decisões erradas nossas, coisas que a gente fez e que talvez a gente quebrou a cara, e às vezes a gente vai e coloca a culpa em alguém, ou vai e coloca a culpa às vezes em Deus, mas a gente percebe o quanto que Deus esteve ali do nosso lado nos sustentando, assim. Eu sempre tive um relacionamento com Deus, eu sempre fui cristão, sempre fui da igreja, mas meu relacionamento ele era muito raso. Eu não sei te explicar. Uhum. Era muito raso. Eu ia na igreja, eu li a Bíblia, minha mãe sempre teve a cultura de me ensinar, os preceitos bíblicos, as escrituras. Quando eu era criança, a gente sentava, assim, em casa sempre tinha um momento que minha mãe sentava e contava as historinhas da Bíblia pra gente, e cresci com isso. Eu cresci na igreja católica, então eu fui catequizado, crismado, tudo mais. Mas chegou um momento da minha vida que Deus me resgatou de uma forma tão surreal, assim, tão intensa, que foi quando eu fui a primeira vez aqui na Lagoinha. Eh, e eu não tô falando a respeito da Lagoinha ou da igreja, mas tô falando a respeito da forma como Deus me resgatou, entendeu? Mas, ó, você tá contando a sua história, né, a Sim. sua forma. Então, assim, estava passando por alguns problemas. Eu não busquei a Deus na dor, assim, mas estava passando por algumas situações na minha casa, assim, na minha família, que às vezes me deixava com medo, ainda mais depois de tudo que eu passei. Eu abrindo bastante meu coração aqui, tá. Fica à Depois de tudo vontade. que eu passei com Cris, ali em 2015, eu sempre tive muito medo, sabe, eu sempre tive muito trauma de passar por algo parecido de novo, sabe. Uau. E isso mexia muito, eu estava ficando muito preocupado, cara, isso estava me consumindo demais. Às vezes eu viajava e não queria viajar, porque eu tinha medo de viajar, Claro. não por mim, eu não tinha medo de acontecesse algo comigo, nunca tive comigo, né, comigo, ó. Eu nunca tive medo de que acontecesse algo comigo, mas eu tinha medo que acontecesse algo com alguém que eu amo, sabe. É Sempre, mesmo? sempre tinha medo, sempre tinha medo. E isso estava me consumindo. No dia que eu cheguei ali, Deus falou claramente comigo que ele estava no controle de tudo e que ele que cuidava de toda a minha família e das pessoas que eu amo, assim. E eu senti de uma forma palpável, até falei isso para o André, que na hora que começou a palavra eu senti de uma forma, assim, exatamente desse jeito, bem literalmente mesmo, um peso muito, muito forte saindo das minhas costas, algo muito pesado saindo de mim. Sabe quando você tá carregando uma mochila pesada, assim, de 20 quilos? Galera que fez Legendários aí vai entender o que eu tô falando. Enfim, quando você tá carregando algo pesado nas suas costas, é como se tivesse saído, assim, aí eu senti até, assim, eu fiz: "Caramba", e tal. Uau. E eu não sentia que eu estava com aquele peso nas minhas costas. Entendi, não era algo que você tinha Eu consciência não que você tinha estava. consciência, mas Só quando saiu foi que você não percebeu. na hora que eu saí, na hora que eu entrei, na Não, hora que eu digo, só a hora que saiu o na peso hora que que você saiu falou: o peso, "Caraca, tinha um peso nas minhas costas". exatamente, falei: "Que isso", tal. Foi uma sensação muito estranha, assim, mas muito libertadora, foi algo muito, muito surreal, sabe. Primeira vez que eu comento a respeito disso. Fantástico. E isso aconteceu no ano passado, 2024. E ali, cara, as coisas começaram a mudar. Não foi a minha conversão total, né, começou um processo. Então, Foi ali o despertar, o o dia desper um, né? foi o dia 1, foi a ativação, assim. E ali eu comecei a buscar mais a palavra, comecei a me interessar mais. E eu sei que isso vem de Deus, porque até a nossa fé é Ele que é o consumador, né. Então, assim, Ele mesmo, Ele me resgatou de uma forma tão linda e Ele me ama tanto que Ele foi fortalecendo a minha fé. Uau. Tinha momentos que eu isso nesse processo ali no começo, tinha momentos que eu me esvaía, eu eu tentava fugir disso, e Ele não deixava.
Uau. sabe. Então, cara, o que ele tem feito na minha vida, hoje eu posso dizer que tenho buscado cada vez mais, uma intimidade intensa com Jesus Cristo. Eu sou viciado na presença de Jesus, Que sou massa. eu sou viciado mesmo. Eh, eu cara, eu prefiro muito mais hoje fazer algumas coisas, eh, que em outros momentos, se eu parar pra analisar, não fariam sentido, em outros momentos. A o meu entendimento a respeito da palavra e do que é esse relacionamento com Jesus, ele era muito raso. Então eu ia na igreja no domingo, mas se tivesse jogo do Corinthians eu não ia na igreja, eu ia assistir jogo do Corinthians, entendeu. Enfim, e hoje em dia, eu prefiro muito mais estar na presença de Jesus, em qualquer momento da minha vida, do que qualquer outra situação. Uau. Então assim, é maravilhoso. Hoje em dia eu não leio a Bíblia por obrigação, sabe, igual era antigamente. Hoje em dia eu leio a Bíblia porque eu amo ler a Bíblia, sabe. Hoje em dia a gente senta numa roda e a gente começa a conversar a respeito disso, porque eu amo conversar a respeito disso. Deus me tirou de alguns lugares, Deus me tirou de algumas mesas, de algumas rodas, de algumas situações e me colocou em outras que hoje em dia tudo faz muito mais sentido, entendeu. Até minha geografia Deus tem mudado. Até a minha cidade pra mim era inadmissível você falar pra eu mudar de Goiânia pra lugar nenhum do mundo. E eu mudei pra São Paulo por conta disso, por conta de Deus, por conta de todo avivamento que eu tenho aqui, por conta de todo o meu ciclo de relacionamento, de amigos que eu tenho aqui, como você, como o Pedro, como o pastorzão, como a nossa turma mesmo, que Aham. a gente senta para jantar e a gente vai conversar sobre Jesus, cara. A gente tem vontade de fazer célula em casa. Sim. A gente tem vontade de sair para conversar a respeito de Deus, a gente tem vontade de se encontrar para ter estudo bíblico. A série que vai assistir Exato, é cara. sobre a Bíblia, a E gente aí, só tipo, fala disso. e é muito massa, e É. é muito legal. Então, assim, a minha vida tá sendo transformada. Eu não consigo explicar muito com palavras, assim, eu não sou muito bom, assim, às vezes, com as palavras em explicar algumas coisas, mas eu só sei que tem algo pulsando dentro de mim que é muito forte, e e e eu já percebi que isso assim, com Jesus é tudo ou nada, né, cara, então eu prefiro ser tudo mesmo, sabe. Uau. Com Jesus tem que ser tudo ou nada, então eu prefiro ser tudo, tudo é por ele. A minha vida hoje, eu tô nesse processo ainda, né, mas eu sinto que tudo é por ele, é sobre ele. Que massa, que lindo, cara. Que lindo. A gente teve a A alegria a de ponto de, assim, só te cortando, Igor, desculpa, imagina. a ponto de, por exemplo, em alguns momentos, eh, sei lá, cantei músicas, gravei músicas que falassem algo que hoje não faz sentido pra mim, a ponto de me incomodar, você entendeu? Uau. Eh, a ponto de pensar melhor e analisar melhor, o que eu vou falar nas minhas próximas músicas, sabe? A ponto de entender que Deus me levantou num lugar que não é que é secular, né, eu canto música secular, mas Deus me levantou ali para poder evangelizar as pessoas dali. Porque, por exemplo, eh, Deus me levantou ali para chegar em lugares que às vezes a igreja não chega, Exato. que cantores De gospel gospel não vai chegar. ou de música católica, enfim, Religiosa, música né. religiosa não chega, entendeu? E eu sinto que eu tenho, essa missão de falar de Jesus em lugares que às vezes outras pessoas que falam de Jesus já tem, essa missão de falar de Jesus, talvez não cheguem, entendeu? Então, eu sinto isso pulsando dentro de mim, Que essa lindo. vontade de, além disso, além de falar sobre Jesus, além de poder carregar a palavra dele onde quer que a planta dos meus pés pisem, isso que eu peço para Deus sempre. Além disso, eh, nos meus exemplos que eu vou dar na vida, nas músicas, nas outras músicas que eu for fazer, falar de coisas positivas, falar de mensagens positivas que edifiquem a vida das pessoas, falar de amor de uma forma leve, sabe. Igual, por exemplo, tem uma música minha que é Espaçosa Demais,
às vezes a gente tá compondo, eu tô com uns compositores ou às vezes eu peço músicas para compositores, eu sempre uso ela como exemplo, porque era uma música muito leve, é uma declaração de amor que você pode cantar para Marcela, Perfeito. por exemplo. Tem como ser um pouco menos linda, sabe. É uma música que é uma declaração de amor, é isso que eu quero passar. E se a gente parar pra analisar, eu parei pra analisar as minhas músicas, as que mais deram certo, todas elas são são leves, assim, elas Entendi. falam de um amor leve, um amor puro, um amor, são músicas românticas. Por exemplo, ou a grande maioria, né. Por exemplo, Atrasadinha é um encontro, um primeiro encontro de um casal. Aham. Eh A Malha Fácil é uma brincadeira de um personagem ali do relacionamento, fingindo que vai embora, ameaçando que vai embora pra outra pessoa ficar mais atenta e tudo mais e tal, mas é leve também, Aham. né. Enfim, então assim, até mesmo nisso eu me preocupo agora. Faz sentido. E me incomodo você acha eu me incomodo em falar alguns assuntos que eu falava. Eu Sa presenciei uma música que você cantou no show e saiu do show, você falou: "Cara", você falou pro seu diretor de palco ali: "Tira essa música do setlist, eu não quero mais cantá-la não". Eu nem lembro qual era, assim, mas ele você falou: "Não quero mais cantá-la não tá fazendo sentido, não tem mais nada a ver". Cara, Eu presenciei uma delas. tem música que eu gravei nesse DVD de setembro que assim, música que recebi uma pressão danada pra lançar, pra trabalhar a música e tudo mais. Tive até que fazer e tal, mas que pra mim, quando eu paro pra analisar, me incomoda, pô. Me incomoda, é um Interessante. assunto que me incomoda hoje. Não é algo que eu quero passar para as pessoas. Até porque a gente, durante muito tempo da minha vida, nesses últimos 14 anos da minha carreira, onde eu estive passei ali do final da minha adolescência, do meio da minha adolescência para o final da minha adolescência para agora que já não sou mais um adolescente, né, eh, passei por muitas coisas, de coisas assim que a gente é carrega que a gente se posiciona errado, de forma errada, né. Momentos de muitos exageros, bebida demais e Uhum. sabe, você sabe do que eu tô falando. A galera também sabe do que eu tô falando. E eu sei o quanto isso é destrutivo, sabe, para a vida de qualquer pessoa, então não é algo que eu gostaria de dar como exemplo. Se eu sair dali e hoje eu vejo eu es o quanto esse momento não foi bom, Te hoje eu percebo prejudicou, né. o quanto foi prejudicial para minha vida. Eu saí dali e eu vejo o quanto foi prejudicial para minha vida. Como é que eu faço músicas e canto músicas induzindo as pessoas a viverem aquilo ali? Muito bom. Não Muito faz sentido. verdade. Não faz sentido. Por isso que me incomoda. É ilógico, né. É, então assim, tô abrindo o coração. Eh, Nunca falei isso em lugar nenhum e tal. Tenho certeza que vai ter muita gente que pode interpretar isso de forma negativa, mas eu também não tô nem aí, eu tô falando o que eu acredito, sabe. Não acho negativo não, acho posicionado. Posicionado, exato. É posicionado faz sentido, entende. Eu acho que faz sentido o que você está dizendo, porque você não está dizendo que você vai, né, se tornar um cantor religioso ou algo do tipo, porque não é esse o seu chamado, né, esse é o seu chamado de fato é pra música, né, e você tem um público, na verdade um gigantesco público, milhões de pessoas que te ouvem, que te seguem, que dão play ali nas suas músicas todos os dias. Então se você a partir de agora na verdade já tem um tempo isso, né, mas ser mais intencional, né, ser mais seletivo, isso não eu não acho isso prejudicial nem à sua carreira e nem à sua história, nada. E sabe o que que eu acredito também? Eu acredito que tá faltando mesmo músicas que falem de amor. Se a gente para pra ouvir, tudo que tá rolando agora no mercado da música sertaneja, dos estilos de outros estilos musicais, tá meio carente mesmo de música de uma declaração de amor. Vou te falar uma coisa, no dia não sei se foi no dia do meu aniversário ou no dia dos namorados, a Lara, minha namorada, ela foi postar uma foto nossa ou alguma coisa nossa, ou foi fazer uma publicação nossa e foi procurar uma música minha, né, de uma declaração, tal. Aí ela não achou nenhuma música minha, ela achou só Espaçosa Demais, que aí no caso tá falando: "Tem como ser um pouco menos linda", né, aí como é que ela vai postar uma foto, minha falando linda, né. Aí tá, embora eu esteja com a blusa dela hoje, mas não tinha como ela postar: "Tem como ser um pouco menos linda", se referindo a mim. Aí ela foi procurar
dentre outras músicas ali do que tá rolando hoje. Cara, aí não foi procurando, procurando, não achava, aí ela teve que postar uma música, não que teve que postar não, mas aí ela achou uma música do Detonautas, Tipo, antiga, antiga, porque com uma assim, letra de amor. com a letra de declaração. É, entendi. Ou seja, tá faltando mesmo, É verdade. tá faltando. Então assim, quando a gente identifica um dos princípios do empreendedorismo é esse, né, quando você identifica um problema, vai lá e tenta solucionar esse problema. Porque quando você soluciona, você tem sucesso. Exatamente. É. Você tá falando algo tão sábio, e se a gente parar pra refletir aqui agora, olha que doido, irmão. Olha que maluco isso. Se você pegar em todos os gêneros, seja no sertanejo, seja no pagode, seja no rock, no pop, as músicas que perpetuam, 99% são músicas que falam de amor. Sim, Que perpetuam mesmo. que duram 20, 30 anos, a vida inteira, né. Tipo assim, Zezé de Camargo e Luciano, a música que é o amor. A música que toca dele até hoje, até porque 90% das músicas deles eram de amor. Uhum. E até hoje uma das maiores duplas desde sempre. Se você pegar e você for pro pop mundial, você vai ouvir, sei lá, rock mundial, você vai ouvir as músicas do Coldplay, a maioria das que ficam, eles estão falando de amor. Do U2, em qual gênero que for, você vai ouvir Roberto Carlos, É demais. é amor. Você pega Sweet Child O' Mine, por exemplo, do Guns N' Roses, que é o maior sucesso do Guns N' Roses. Cara, é completamente é uma declaração linda, inclusive, de amor, né. E agora eu vou longe, hein. Agora a conexão que eu vou fazer é longe, pode ser até que eu apanhe dos teólogos de Ou sai plantão, cancelado ou sai. dos teólogos de plantão, né, teólogos de internet. Se a gente for pensar a maior história da humanidade, que é a história de Jesus, é uma história de amor. Então, cara, o amor é o que fica. O amor é o que fica. Com certeza, cara. Os maiores filmes, Titanic, é uma história de amor. Cara, o maior filme de super-heróis é Homem-Aranha. É o quê? Uma história de amor. Mary Jane e Peter Parker. Se você for parar pra pensar Sempre tem um amor e pra analisar, 99% dos maiores filmes, das maiores músicas de qualquer gênero, é uma história de amor. Então isso que você tá falando, até de maneira intencional, tá faltando mesmo história de amor. Você pega para as músicas, assim, sertanejas, que a gente ouvia, a gente ouve, de balada, de zoeira, tal, elas têm um tempo de duração, sabe. Uhum. Elas têm ali um período, elas, são ali uma mensagem para aquele momento, mas passa. Você não vai ver uma música de baladeira, bebida e bá sendo cantada 20 anos depois, difícil. Não é que não vai, mas é difícil, é menos. Não, com certeza. Agora de amor ficam, né, Bruno e Marrone, a gente tá falando de sertanejo só porque é a nossa Sim. praia que a gente tá falando agora, mas se eu for pegar as músicas que ficam do samba, do pagode, é da mesma forma. Se eu for pegar, sei lá, Taylor Swift, do pop mundial, você gosta bastante, né, você escuta Eu muito. não conheço muito. Você que gosta. Eu sou mais Shania Twain. A piada interna aqui, que ele fica falando que eu só gosto de filmes de Cara, de menininha. O Igor, não que seja um problema, mas Pô, você vai me expor, hein. não que seja um Eu problema. ia começar a te expor também. Mas, por exemplo, esses dias pra trás eu falei para o Igor assistir Interestelar e tal. Aí falei pra ele assistir outros filmes, vários filmes. Aí falou: "Ah, não, eu gosto de Meninas Malvadas. Eu gosto de assistir Emily in Paris. Eu gosto de assistir Como Perder um Homem em 10 Dias". Aí eu falei: "Ah, Tá, entendi". então a maioria das É verdade. falei de Emily in Paris, eu não falei de Meninas Como Malvadas. Perder um Homem em 10 Dias. Você falou que é incrível. Como perder e é um filme muito bom Eu mesmo. nunca nem assisti esse filme. É um filme muito bom mesmo. Mentira, mentira. Tá usando a música dele. Mentira! Não vem com essa não. Mas eu curto uns, eu não gosto desse filme muito, Carregado, que eu precisa não assisto pensar, né. terror, Cara, não eu assisto terror, eu assistia terror antigamente. não assisto Quando eu era suspense. adolescente eu assistia. Depois eu parei pra analisar que não é bom. Cara, Aí só o de muitos demônio anos, dentro de casa, não exatamente. assisto terror, não De assisto muitos anos pra suspense. cá, eu não Suspense assisto mais. pesado, assim, que alguém vai entrar em casa, tal, não Mas, assisto. por exemplo, tem muita gente que não assiste, hoje eu não assisto porque eu não quero isso pra minha casa, né, eu não quero essa energia pra minha casa e tem muitos anos, né, porque agora eu tô mais presente na igreja e tal, não, tem anos que eu percebi isso mesmo, que traz uma negatividade. Traz uma energia errada. Mas eu assistia, ó, pra você ver que loucura, eu assistia filme de terror sozinho de madrugada, pô.
Quero ver Arrepiei. quem que assiste você Uhum. conhece alguém que assistia filme de terror sozinho de madrugada. Tipo assim, eu estava sozinho, né, vou assistir um filme, eu colocava um filme de terror e assistia, ó, comendo pipoca aqui, ó. Ó que loucura. Comecei a ficar preocupado comigo, pô. Você que Será tá que eu sou no psicopata? Sei lá. Você que tá no YouTube, deixa seu comentário aqui, você acha que isso é uma bobeira ou se você acha que isso tem sentido? A gente acha que tem sentido. Assistir um negócio dos demônios lá matando, entrando dentro de casa, não, você tá trazendo aquilo pra dentro de casa. Assim, aí, por exemplo, aí tá, eu assistia sozinho, ó pra você ver a hipocrisia, né, da mente da gente. Você assistia sozinho o filme, assistia o filme sozinho, só que ia na cozinha beber água e ia louvando, né. Você Eu fazia escolho isso? Deus, sim. Mas, cara, eu já estava sozinho ali, cara, se fosse pra acontecer alguma coisa, acontecia ali, não no caminho até a geladeira. Enquanto estava no sofá, o demônio era É. bem-vindo. Ia até a geladeira, É, ficava morrendo de medo. repreendendo, né. Cara, não faz sentido você trazer todas as energias pra dentro de casa, mas eu confesso que eu sou meio exagerado também. Por exemplo, eu vou ser o melhor pai do mundo pra assistir os filmes com meus meninos, porque eu assisto isso adulto, adulto. Que minha mulher fala: "Amor, vamos assistir o quê?" Eu falo: "Bob Esponja". "Não, amor, pelo amor de Deus, vamos assistir o quê? Tarzan". "Vamos assistir o quê? Dumbo". Eu adulto, eu fico assistindo esses filmes de criança. Não sei se é porque também tem a ver com o meu universo infantil, familiar, e tal, Sim. mas eu já curto esses trem meio infantilizado demais. Mas com meus filhos, então, eu vou assistir 24 horas por Eles vão dia, você isso vai de ver, maneira leve. você vai ver, eles vão amar. Igual eu com o Miguel, cara, quando eu assisti Rei Leão, eu lembro, o Miguel tinha 3 anos ele tinha, ele tá com 6, né. É, tinha 2 anos. Primeira vez que eu assisti Rei Leão com o Miguel, eu lembro do dia que eu coloquei. Eu estava com sono demais e o Miguel tinha acordado de 6 da manhã. Aí eu tinha que ficar com ele, né, e tinha que acordar. Aí eu falei assim: "Cara, então, Miguel, vamos", eu não queria, ele queria brincar, ele queria ir pra piscina, era um dia de férias, assim, e eu ainda estava acordando. Eu falei assim: "Miguel, vamos assistir um filme, depois a gente vai pra piscina". Aí eu coloquei Rei Leão. Irmão, terminou o Rei Leão, ele pediu pra colocar de novo. Aí no outro dia ele pediu pra assistir Rei Leão de novo. Virou o hiperfoco do Miguel. O Miguel hoje assiste Rei Leão todos os dias. Você viu Eu como é que ele vi, é? presenciei. Por exemplo, o Igor estava com Um pin, né, estava com um pin no chinelo não, isso foi surreal. do Caio, né. Só que eles são iguais, tipo, o Simba, o Mufasa e o Caio é o neto do Mufasa, né. Eles são iguais quando eles são crianças, né. E eu não consigo perceber a diferença. O o Caio é da Guarda dos Leões, é Aham. um spin-off do Rei Life Leão. Guard, é. É. Não, Cara, foi demais isso. você estava pensando que era o Foi demais, você porque pensou que era o Simba, né? o Felipe pra realmente pegar no pulo do gato, ele me perguntou: "Você sabe quem que é o pin aí do seu chinelo, É do porque o Miguel já Crocs?" tinha me falado. Aí eu: "Simba", né, respondi na lata, porque eu comprei aquilo achando que era o Simba, porque eu também sou apaixonado em Rei Leão. Eu e a Marcela, tal, a gente ama Rei Leão. Aí o Miguel já deu uma risada e falou: "Não é o Simba, não, é o Kion". Aí eu: "Não, como assim, como você sabe?" Ele: "Ah, porque esse tequinho da juba dele aqui é mais vermelha". É, só isso. Cara, Eu falei: "Não, não tem base não, não é possível". Eu falei: "Não, para com isso". Ele: "É sim, é o Caio". Puxa papai", achei mó bonitinho, mano. "Mostra papai". Aí o Felipe na hora foi puxar no Google mesmo, e mostrou lá que um tequinho da juba dele era mais vermelho. Eu falei: "Caraca, o menino e o entende seu muito mais do que e eu o de Rei seu Leão". e o seu negócio era desse tamanhozinho. Desse tamanho aqui, assim, no tênis, tipo É porque também um não tem jeito. rostinho. Eu acho que o Miguel é a pessoa mais especialista no Rei Leão que existe, porque não tem ninguém, eu acho, no mundo que tem mais horas de Rei Leão do que o Miguel. Não, foi muito bonitinho São essa 3 anos e meio assistindo o Rei Leão todos os dias. que lindo, né. Pelo menos uma, e quando não é 3 vezes, tá. Quando não é 3 vezes, de manhã na hora que acorda, aí à tarde depois do almoço. Tô falando assim, quando é final de semana ou quando é férias, depois do almoço, vamos assistir Rei Leão. Aí antes de dormir, vamos assistir Rei Leão. Apaixonado demais, então Ainda acho que bem que ele você é o que tem apresentou um bom filme pra ele, né, é. que é Rei Leão é sensacional. Imagina se eu tivesse colocado Emily in Paris. Não pode, né. Ainda bem que você apresentou e ó, é mais um exemplo de músicas que ficam de amor, né. Rei Leão é uma história de amor do começo ao fim, cara. Exatamente. Tanto do pai com o filho, quanto depois do filho com a namorada, a noiva, né, Uhum. é uma história de amor o Não, tempo inteiro. O soundtrack, né, a trilha sonora é de amor puro, cara. E é lindo. E eu e a Marcela, eu falei pra você, né, a Marcela me deu a gente namorava ainda só, ela me deu uma tábua de queijo
Eh, nossa gente, só porque eu falei me deu um branco aqui dessa tábua de queijo, toda hora a gente come lá em casa até hoje. Me deu um branco do trecho da música. Vai apanhar, Vou apanhar. vai apanhar. Marcela vai dar uns cascudo. Enfim, falando de amor, Essa tá tábua de esquecendo a queijo, Marcela. o nome da música, me ajuda aí, alguém puxa aí, produção, da música do Rei Leão, que eu vejo essa tábua toda hora, agora me deu um branco. Mas a gente Ciclo Sem Fim. The Circle of Life, não é esse, cara, qual que é a outra Você falou da música da Nala? Essa noite. mas como que é em inglês? Can You Feel the Love Tonight? É, Tá escrito, obrigado Ana, tá escrito na tábua de queijo, Can You Feel the Love Tonight? E a Marcela me deu essa tábua de queijo, cara, a gente namorava só há anos e anos atrás, e aí quando você começou a me falar, quando o Miguel começou a me falar dessa relação dele com o Rei Leão, cara, é muito massa isso, que é muito ligado, é é, muito bonitinho. Então eu manjo de Rei Leão, mas a hora que ele falou do Pinha, eu fiquei abismado, cara, aí eu vi ele que ele gosta. manjava muito mais. Ele gosta, é a principal brincadeira dele. Já viu o tanto de leão? Ele não anda sem os leões, né? A gente foi pra Orlando, eu falei: "Não, meu filho, vamos comprar brinquedo lá você vai ter um monte de parque, lá eu vou te levar pra você conhecer o Rei Leão, Miguel". Cara, mas não, tive que levar. Aí uma mochila com 300 leões, assim. Cara, Menor, maior. essa mochila não pesa menos de 20 quilos. Um monte de leão, cara. Não, tô brincando. Mas assim, uma mochila que você tem que ficar carregando com os leões dele. Aí o tempo inteiro ele fica: "E a minha mochila dos leões? E a minha mochila dos leões?" Que ele fica brincando, né. Aí ele cria o Rei Leão dele, aí ele começa a brincar e criar histórias ali, aí: "Mufasa, não sei o quê". Você para um pouquinho assim, o Miguel tá num cantinho e ele brincando com ele mesmo, né: "Mufasa, que foi, Scar?", não sei o quê. Aí começa, né, criar coisas, mas é lindo demais. É muito Muito bonitinho. bonitinho. Você também curte os filmes da Disney que eu sei então, né? Eu gosto, cara, pra mim é genial os filmes da Disney, né. Principalmente, composições, É as incrível, melodias. né. Não, As as músicas melodias. são incríveis, incríveis, Aquele do incríveis. Tarzan, É, aquela ali é doideira. linda O demais. álbum inteiro do Phil Collins é doideira ali. Assim como o do Rei Leão, que é o álbum inteiro praticamente do Elton John, é É, assustador de bom. Elton John e Hans Zimmer, né, do Rei Leão. É, qual que é o nome do esse Hans aí você Zimmer. falou. Hans Zim Hans Zimmer. Como que é? Hans Zimmer. Hans Deve que ele é o mesmo que fez o Interestelar. Você tem que assistir Interestelar, velho. Você me cobra toda hora desse bendito Interestelar. Você já assistiu É simplesmente Inception? o amor. É simplesmente o É que amor. é ficção, esses trem de luz. Não, é amor, cara, você vai ver, você vai ver. Você vai ver, assiste, pô. Por que você não assiste? Nesse quadro aqui eu quero que vocês comentem, comenta aí, se você é mais do time da Disney, mais do time da ficção louca do Felipe, ou do time das Meninas Malvadas do Felipe, Não Granny precisa, Paris. não precisa comparar, tá. Comenta, comenta Só aí. comenta aí se vale a pena assistir Interestelar, quem já assistiu.